Então, a vida de adulto que vocês estão entrando agora é concorrência. Por exemplo, vocês dois, como é que é o nome? Ronald? Você? José? José? Joseran? Tudo junto? Tudo junto? Então, o Ronald e o Joseran, os dois vão fazer o curso conosco. Pronto. Mas vai depender deles dois, não de mim, deles dois, a boa utilização ou não desse curso. E aí os dois saem da escola, aí nós vamos fazer aquela comemoração, que a comemoração do CCI vai ser grande, vai ser para a cidade, que é o primeiro curso que eu me lembro, o prefeito também, que é muito a formatura dele. Vai ter uma festa e tudo mais, mas no outro dia que tiver com o certificado, começa o quê? A luta. De repente vão chamar os dois, o Ronald e o Joseran lá, para concorrer por uma vaga. Então, agora, bem-vindos à vida adulta. As coisas de menino agora tem que ficar para trás. Vocês não são mais meninos, agora vocês são homens e mulheres. Não é mais menina, é homem e mulher. Agora vocês vão ser conforme a atuação de vocês no mercado do trabalho. Conforme a atuação de vocês no mercado de trabalho. É o que vai ser, é o que vai ter na carteira de vocês. Agora você não vai mais porque vocês são bonitinhos. Aquela fase de, vem cá com o papai, vem cá com a mamãe. Aquela fase de pegar, botar no colo, aquela fase acabou. Bem-vindos à vida adulta. Quando eu crescer, quando vocês eram pequenos, era tão bom. Quando o pai podia pegar vocês no colo, quando a mãe podia pegar vocês no colo, quando vocês choravam e já ganhavam o que queriam, quando vocês faziam um beicinho e tinham o que queriam. Eu queria uma informação para vocês. O tempo do beicinho acabou. E aqui não é diferente. Aqui vocês vão ter, todos vão ter a mesma coisa. Mas pode haver possibilidade do professor rescindir um de vocês. Exonerar um de vocês da vaga. Porque aqui é coisa de responsabilidade. Vocês vão ter que vir aqui para estudar, para entender, para seguir as regras da escola também. É mais uma parte da vida adulta. Nós temos que seguir regras. E não tem como, ou obedece ou está fora. Não é porque vocês estão aqui que vocês vão sair daqui com certificado. Não é como a escola. Na escola, hoje em dia, existe, infelizmente, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Infelizmente, nós temos aquele negócio de avançar as crianças por idade. No meu tempo não era assim, o aluno ficava 2, 3, 5 anos na mesma série, se não passasse nas provas, ficava lá, e era tão bom, porque a gente tinha que se esforçar, e ai de a gente se não se esforçasse, ai de a gente se repetisse, ai de a gente tivesse nota vermelha. Agora não é mais assim, mas aqui no curso não é como essa lei do MEC, vocês não vão avançar por idade. Vocês não vão avançar que são bonitos. Vocês vão avançar se vocês cumprirem as metas. Se vocês entenderem o que o professor passa aqui, e depois que passar aqui, daqui a pouco nós vamos dar uma caminhada no laboratório para vocês conhecerem, já o que depois. Então, se vocês entenderem o que está passando aqui, é aula. Aula é o quê? É dar, receber, colocar as informações. Se não entendeu qualquer coisa, professor, como é que é isso aí? Vocês têm liberdade para falar, liberdade para perguntar, e vocês precisam fazer isso. Porque
Ao contrário, de novo, eu digo do médico, aqui vai ter prova. Eu faço as provas, eu aplico as provas, tanto teórica quanto prática. Então, tudo que eu vou falar aqui é porque vocês vão precisar ali, na prática. E outra coisa, além da prática no laboratório, nós vamos ter sábados que nós vamos sair da escola, nós vamos para as obras. Vocês vão pegar marreta, vocês vão abrir paredes, vocês vão colocar conduítes, vocês vão passar fios, vocês vão fazer iluminações. Nós já temos uma casa aí que pegou fogo, desse, lá no Milton Pereira, e nós pegamos uma reforma. Uma família classe baixa, então o que foi feito? Eu pedi o material e nós vamos fazer o trabalho. Por quê? Porque vocês precisam trabalhar também em obra, para entender como é uma obra, não só a bancada do laboratório. Também tem uma indústria para nós vir, que nós vamos trabalhar com motores. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem para montar um quadro de distribuição, a gente pode uma referência. Aqui tem para montar uma partida do motor, de uma bomba, de alguma coisa, de um filtro de piscina, alguma coisa. Então nós vamos trabalhar também com comando elétrico. Mas não tem pressa de correr para o laboratório, porque um laboratório, a prática é consequência da teoria. Tudo que é visto na teoria que é passado para a prática. O verdadeiro eletricista não é o pica-fio. O pica-fio eu chamo é o instalador. Aquele que vai ali e... eu sei, eu sou eletricista, eu instalo uma lâmpada. Isso é só um instalador. O eletricista é aquele que bota no caderno... Empresta o caderno um pouquinho. Empresta o lápis. É aquele que no caderno ele recebe um pedido, um orçamento. Ele senta, ele vai lá, ele faz todas as anotações na casa do cliente, tira as medidas todas que ele vai precisar para fazer o projeto e senta em casa e faz o projeto do que ele vai fazer lá na obra. Então, se ele vai instalar uma lâmpada, ele vai fazer assim, ó, tipo assim, ó, uma sala aqui, né? Vamos dizer que eu vou colocar uma lâmpada aqui. Então eu vou fazer aqui a lâmpada, coloquei a lâmpada aqui no meio, que é o símbolo que vocês vão aprender a simbologia. E aí aqui eu vou dizer que o meu quadro, vamos dizer que o meu quadro de distribuição esteja aqui. Aqui eu estou simbolizando um quadro de distribuição. Qualquer engenheiro no mundo que pegar esse desenho simples aqui que eu fiz aqui agora para vocês, vai saber que aqui eu tenho um quadro de distribuição de sobrepor na parede, embutido dentro da parede. Sobreposto fora da parede. Esse aqui está sobreposto. E aqui eu tenho uma lâmpada. E aí o que o verdadeiro eletricista faz? Ele vai saber ler esse desenho e ele vai saber fazer isso aqui, ó. Está dizendo que tem um eletroduto. Qualquer engenheiro no mundo vai saber que isso aqui é um eletroduto, porque é um sistema internacional. Então aqui que tu fizer esse desenho, eu sei que disse para mim que aqui tem quadro de distribuição, porque no quadro de distribuição vai um eletroduto para a lâmpada. Certo? É isso que eu estou dizendo aqui nesse desenho, que parece um desenho besta. É isso. Certo? E aí o eletricista, o verdadeiro eletricista, vai colocar aqui a fase, ele vai colocar a fase. A fase não. Quem vai para a lâmpada é quem? O retorno. Sai da casa. Ele vai colocar aqui o neutro indo para a lâmpada. O neutro. Então eu já sei que no quadro de distribuição foi um neutro para a lâmpada, não é isso? Agora, o eletricista verdadeiro sabe que ele precisa do que também para acender uma lâmpada? O quê? Pronto.
Então, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar, vamos dizer que esse interruptor eu vou colocar aqui. Aqui, ó. Qualquer eletricista do mundo sabe que esse símbolo quer dizer que isso é um interruptor. Isso é um interruptor. Pronto. Então, vejam bem aqui. Eu coloquei o neutro e o plano, né? Então eu tenho que saber o quê? E para cá tem que chegar alguém, não é? E tem que chegar a fase que sai do quadro e vai para o interruptor. Então aqui eu tenho uma fase. Ó, até o japonês vai entender o que eu estou dizendo, que o neutro foi daqui para a lâmpada. No meu quadro geral, para a lâmpada. E do quadro geral, eu peguei e mandei a fase para o interruptor. Agora, qualquer eletricista do mundo vai saber que eu tenho que chegar com um retorno na lâmpada. Porque, ó, eu estou fazendo assim para vocês entenderem tudo. Agora o retorno fica assim, em cima da linha. Ele não, ó, vocês viram aqui, ó, fase, todo mundo está enxergando? Fase, o risco passou do eletroduto, não foi? Ó, passou do eletroduto. Retorno, ficou em cima do eletroduto, não passou. Isso é símbolo. Então, todo eletricista que olhar isso aqui e entende esse projeto, vai saber que o retorno está indo nesse eletroduto aqui. E que a fase vem do quadro para o interruptor, do interruptor foi o retorno para a lâmpada e já tinha recebido o neutro. Então, quando apertar o interruptor, vai acender a lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada precisa de um retorno e de um neutro. Então, fase para o interruptor, retorno para a lâmpada. Então, aqui, ó, retorno, neutro e fase. Pronto. Aqui está o primeiro projeto elétrico que vocês viram. Isso é que o eletricista tem que fazer, saber fazer. Agora vem a pergunta. Se alguém já sabia instalar uma lâmpada? Não é isso que eu falei aqui? Vai o retorno, vai para o interruptor, não é isso? Pronto. E você já sabia o desenho? Pronto, agora você está aqui. Conhecendo agora como eu vejo. Aqui eu fiz bem simples com os três, porque poderia ser assim, ó. Poderia ser assim, ó. Neutro e retorno no mesmo eletroduto. Isso aqui sempre vai representar o eletroduto. Mas isso eu só falei para vocês porque eu quero que vocês entendam o que? A importância da teoria. Ela já sabia instalar uma lâmpada, só que ela nunca tinha visto um desenho. Então vocês vão entender o quê? Que o verdadeiro eletricista, ele faz o projeto. Quem instala é o instalador. Eu chamo de pica-fio. Pica-fio é o quê? É o cara que vai fazer a instalação. Mas se eu ensino um auxiliar meu, sou eletricista, saio daqui eletricista. Eu pego alguém para trabalhar comigo e ensino a interpretar o desenho, tá entendendo? Aí eu faço esse projeto, eu sou eletricista, eu faço esse projeto, eu faço o desenho, ele vai chegar lá, ele não vai conseguir instalar a lâmpada. Se ele souber que isso aqui é um neutro, isso aqui é um retorno saindo do interruptor para lá, ele não vai conseguir passar um fio. Ele não vai? Quem não vai conseguir, né? Qualquer auxiliar vai conseguir colocar um fio dentro do eletroduto para chegar na lâmpada. Então, pense agora, qual é que é o trabalho? Você precisa entender do que? Não é fazer o projeto? Isso que você precisa saber. Porque na hora de instalar é fácil. É só você saber o que? Interpretar o desenho. É entender que isso aqui
significa um neutro. Então você tem que aprender a simbologia, que nós vamos estudar a simbologia. Você tem que saber que isso é um neutro, isso é um retorno e isso é a fase. Aí você tem que saber que isso aqui é o quadro de distribuição. Eu estou dizendo que a fase foi do quadro direto para o interruptor, que o neutro foi do quadro direto para a lâmpada. Então, ó, dali eu pus o neutro direto para cá e botei o interruptor na parede e levei a fase para o interruptor, e do interruptor eu saí e fui para a lâmpada. Pronto. Então é isso que vocês vão aprender aqui. Vocês vão aprender a projetar. A sabedoria não é ficar frio, não é fazer emendinha. Não, a sabedoria é fazer o projeto. Os nossos eletricistas, eles fazem projeto. Eles leem projeto. Agora depois vocês vão trabalhar comigo também a partida do motor. Então vocês vão ter que entender, conhecer os equipamentos e entender o que cada casinha que está ali está fazendo. Porque tudo significa um projeto elétrico. O que você quer? O que você pensa para acender essa lâmpada? A corrente elétrica tem que se formar uma corrente elétrica e chegar aqui. Então, todo projeto elétrico é o controle da corrente elétrica. Tudo. Para que o motor parta, deve existir uma corrente elétrica para que ele possa partir. Para que a lâmpada acenda, deve existir uma corrente elétrica que chegue na lâmpada, que passe o filamento da lâmpada. O que acontece? A corrente elétrica vem, chega na lâmpada. Aí tem o filamento ali na lâmpada. A corrente elétrica faz com que aquele filamento se aqueça, superaqueça, e ele brilha. É a luz. Aí passou o filamento, tem o neutro. E a função do neutro é essa. É pegar essa corrente que vem de lá pela tensão e levar de volta para a Terra. Por isso que o neutro é ferrado. Todo vem de lá, vocês vão aprender depois a corrente elétrica e volta para a Terra. Isso é o neutro. Mas o que eu quero dizer para vocês, duplo é isso. Nós vamos aprender a fazer projeto, ler projeto, ensinar os outros a ler projeto, meus auxiliares que vão trabalhar com vocês. Você já vi que você já tem uma certa noção. Então o que? Você pode, o teu trabalho pode ser só esse. Pegar serviço, ir nas casas, pegar o serviço, botar no papel, fazer os cálculos tudo, desenhar e dizer, aí, vai lá e faz isso, vai fazer isso. Aí tu vai ser a verdadeira eletricista técnica. Porque eu não faço picador de fio. Eu tenho pavor de picador de fio. Picador de fio é aquele cara que diz assim, ó. Ei, eletricista, eu quero instalar um chuveiro na minha casa. Como é que eu faço? Vai lá, compra cabo 4 milímetros, disjuntor 32 amperes, que eu vou lá e instalo. E os eletricistas não são assim. Os eletricistas fazem o quê? Eles vão ir lá na casa e vão medir. Vão medir ali, ó. Quer ver? Eles vão medir assim, ó. Olhem para lá. Ó, eles vão medir do quadro, eles vão medir assim, ó. Acompanha o verde. Ó, eles vão medir, ó, quanto que eu dou, quanto vai dar essa distância. Eu vou entrar a caixinha, veio pra cá e eu tô ali, ó. Ali. E daí ali vamos dizer que seja o disjuntor do chuveiro. Eles vão medir essa distância e aí eles vão colocar a distância no papel e vão ver qual o cabo que ela tem que comprar. Porque até 23,90 metros eu posso usar cabo 2,5, por exemplo, no chuveiro. Alguém com telefone aí com calculadora? Puxa o telefone, geninho aí, puxa o telefone. Coloque aí 4.500 e dividam por 220. Porque o chuveiro aqui no Nordeste, o mais usado é o 4.500 watts. Que é muito, muito forte botar um de 5.800, um de 7.000, só doido que morre. Porque aqui no Nordeste, 4.500 por 220 deu quanto? 20,45, não é isso?
Isso eu quis dizer que a corrente que vai passar nesse cabo para um chuveiro de 4.500 watts de potência é 20,45 ampere. Ampere. Ampere? Me dá um tiro, vamos ver isso aí. Qualquer um. É esse aí, isso. Ó, ampere é o que está aqui, ó. Por exemplo, esse aqui ele pegou um disjuntor C32, e esse 32 é o ampere, certo? Por acaso pegou um 32, que eu disse que o Pica-Fio ia lá e pediu um disjuntor 32. Tu deu risada por causa disso? Foi? Pois é, por acaso tem um que o Pica-Fio ia pedir. Porém, vocês viram a conta que nós fizemos? Como é que eu vou pedir um disjuntor 32 se a potência do meu chuveiro pede só 20,45? Porque o Pica-Fio não sabe que para achar a potência, para achar a amperagem do disjuntor, ele tem que pegar a potência do aparelho que ele vai instalar, dividir pela tensão da rede e vai dar quantos amperes é o disjuntor. Sim, mas o Pica-Fio não sabe. O Pica-Fio ouviu do vô dele, que ouviu do pai, que daí chegou até ele, que chuveiro é 4 milímetros e é 32 amperes a amperagem. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos dizer que eu estou lá no Rio Grande do Sul. Bota 7.000 dividido por 220. É chuveiro. Só que a potência é outra. Mas vamos dizer que é a mesma tensão, 220, lá no Rio Grande do Sul também é 220. Quanto que deu? 31,30. Aí sim, veja a diferença. Um chuveiro de 4.500, eles pedem disjuntor 32. Só que um de 32 é para um chuveiro de 7.000. Não de 4.500. Então vocês vão aprender esses detalhes, para não chegar falando bobagem. E aí eu vou medir a distância. Se o meu chuveiro der até 23,90 metros, por exemplo, se fosse aqui, ó, aqui é o meu chuveiro, eu poderia ficar com um cabo de 2,5. De cabo de 2,5 transporta até 23 amperes de corrente. E cabo de 4 milímetros, que é o que eles pedem, suporta 32. Então o cabo de 4 milímetros é para 7.000 watts. Porque a elétrica, vocês vão aprender também que a elétrica é assim, ó. Ela não pode sobrar muito e nem faltar muito. Se eu tenho um chuveiro de 20,45, eu vou botar o primeiro disjuntor acima do 20,45. Porque não existe disjuntor de 20,45. Então eu vou ter que colocar o primeiro acima, não abaixo, acima. Então eu vou ter que colocar um de 25. Por que eu não posso colocar um de 32? Porque vamos dizer que possa acontecer um curto-circuito lá na casa. É comum no chuveiro. O disjuntor de 32 vai demorar bem mais tempo para desarmar. O fio vai superaquecer lá. Se tiver uma pessoa, por exemplo, tomando um choque, vai demorar mais tempo para ele desarmar. E o que vai acontecer? A pessoa vai perder a vida, porque não é a tensão que mata, é o tempo que a corrente permanece passando pelo corpo. É o tempo, não é a potência. A pessoa pode levar qualquer choque, qualquer potência, dependendo do tempo. Sabe? Quanto maior a potência, menor o tempo que ela ficar. Mas uma pessoa, você pode fazer um serviço assim, mal instalado, olha para mim agora que depois vai ter. Você fazendo um serviço assim, mal dimensionado, você está com a vida de uma pessoa na tua mão. Porque você não sabia fazer esse simples cálculo que nós fizemos aqui, e não quis aplicar a conta que eu vou ensinar para vocês, uma formulazinha também que bota a distância na fórmula e fica tudo certo. Se você não sabe isso, você pode matar uma pessoa com um choque elétrico. Por quê? Porque os teus cabos estavam mal dimensionados, teus disjuntores mal dimensionados e não socorreu a pessoa no tempo certo.
Aí vocês vão aprender também sobre DR, IDR, uma diferença, sobre curvas de disjuntor. Por exemplo, esse aqui é C32 e tem o D32 também. Tem C, tem D e tem D. D é que é mais parte industrial. Não vai chegar no curso de vocês, porque isso é para elétrica industrial, o próximo curso. Mas B e C, B é para carga resistiva. E C, esse aqui, é para carga indutiva. Um motor é carga indutiva. Quando você dá o arranque no motor, o que ele faz? Tum, vai lá em cima o pico de corrente, na hora. Então tem um pico de corrente muito alto. E o resistiva, o que acontece com o chuveiro? Volta a falar do chuveiro, um secador de cabelo, o que acontece? Ele começa a aquecer devagar. Então, enquanto o C faz assim, ó, o C faz assim, ó, o motor, na hora da arrancada. E o indutivo faz assim, e o resistivo faz assim. Vai subindo lentamente. Então, tomadas essas de uso geral na nossa casa, a gente usa curva B ou C, que são cargas resistivas. Para motores, bombas e coisa tudo mais, a gente usa indutivo. Mas isso tudo nós vamos falar. Eu só estou querendo variar para vocês hoje, que é a primeira aula, para vocês não virem com conversa do meu lado depois. Tem que ter teoria. Se não tem teoria, você não aprende nada do que eu estou falando. Certo? Tem que ter e vai ter. E vai ter prova teórica e vai ter prova prática. Só que vai ser sempre assim, ó. Tudo que for falado aqui vai ser aplicado ali. E lá nas obras. Vai ser aplicado. Então, não vai ter somente teoria, como é muitas vezes na escola. A escola é assim. Ninguém gosta muito porque não é visto, então tem prática. Só tem caderno, né? Mas lá aqui não vai ser assim. Só que, para tirar vocês daqui e levar para outra sala ali para o laboratório, para vocês instalar uma lâmpada, vocês primeiro têm que instalar ela para mim no caderno. Está entendendo? Que para mim o verdadeiro instalador é quem instala no caderno. Vocês já viram, eu provei para vocês que aqui está uma lâmpada instalada. Ela já conhecia, ela viu que aqui tem uma lâmpada instalada. Então, querem ir para o laboratório? Nós vamos. Só que primeiro vocês vão fazer para mim aqui. Ah, professor, como é que eu tenho que montar eu quero montar uma bomba lá. Eu tenho um reservatório lá embaixo, eu quero que a boia lá em cima peça água para o motor que está lá embaixo, ligue, né? A caixa lá esvaziou, vai ligar o motor lá embaixo. Nós vamos fazer. Mas primeiro, vocês vão botar no caderno para mim. Nós todos aqui vamos pegar no quadro, eu vou fazendo, vocês vão entendendo, vamos colocando no quadro. Aí depois vocês vão fazer sozinho. Depois que vocês fizerem sozinho no papel, vamos para ali, vamos fazer essa bomba funcionar. Aí nós vamos ficar firmes. Aí é a hora dos auxiliares, que a hora do profissional é aqui, é no caderno. O profissional é aqui. A instalaçãozinha, isso é para aplicativo. Claro, pronto, é isso. Por que eu me formei? Porque eu já sabia o que eu sei agora, por exemplo, só que a minha caneta não tinha, eu não podia assinar. Então, às vezes, eu chegava nas obras e eu via erros no projeto que não tinha como. Às vezes vinha estagiários também das faculdades. Eu estava fazendo lá em Maceió, uma obra no Senai. Fizeram um Senai ali no Benedito Bentes, na entrada do Benedito Bentes. Aí eu fui fazer a parte elétrica daquele Senai. E eu cheguei lá, porque eu não conhecia Maceió. Eu cheguei lá, vejo a importância do que eu estou... eu vou contar para vocês que é a importância do que eu estou falando. Eu cheguei em Maceió para resolver uns problemas particulares e gostei de Maceió. Pronto. Mas aí eu disse, como é que eu vou ficar aqui?
vou largar tudo para lá e vou ficar aqui. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou procurar emprego. Aí fui procurar emprego, eletricista, encarregado de eletricista, nada. Aí quando eu fui auxiliar, que eu quero ficar aqui. Fui lá nesse Senai e pedi emprego de auxiliar lá no Senai. Uma turma que tinha lá. Aí disseram para mim, olha, aqui direto tem o pessoal que está terceirizando a elétrica aí, que estão precisando. Eu disse, fui pedir emprego lá, me deram emprego. Aí quando eu peguei assim, eu vi o projeto. Isso que vocês viram aqui agora. Eu vi o projeto e tinha uma turma lá e tinha encarregado. Aí eu peguei o projeto, olhei o projeto e comecei a olhar. E era por. Vocês já ouviram falar em ganhar por ponto? Já ouviram falar? Ganhar por ponto é assim, as pessoas pegam o projeto e ponto quantas luminárias tem, quantas tomadas tem, cada um é um ponto que você ganha. Então se tiver, por exemplo, 100 tomadas, você faz, ó, é tanto, vamos dizer que seja R$16 o ponto, R$20 o ponto. Aí vamos dizer que tenha 100 tomadas para instalar, você vai ganhar 100 vezes 20 para fazer aquele serviço, entendeu? Por ponto. Era por ponto o serviço, então os caras estavam doidos produzindo para fazer muito ponto. E eles pagavam por quinzena. Sim, eles pagavam por quinzena, tinha que fazer ponto. O negócio era fazer ponto. Só que eu entrei lá, eu comecei a ver o projeto e olhar. E aí eu fui, peguei o alicate, eu já tinha, está comigo há 13 anos. Esse aqui. Estava comigo já. Aí eu comecei a pegar o alicate, pegar a continuidade e vi que não ia fechar depois lá, como eles estavam fazendo. Aí eu comecei a voltar para trás, em vez de eu fazer meus pontos para receber, eu fui para trás sem ninguém pedir e fui consertando. Porque depois, tudo que tu passar de fio tem que fechar lá, não é? Quando colocar tensão, o que você queria que você tem que concretizar o fechamento dos quadros de comando, o fechamento dos quadros de distribuição. Então eu comecei a consertar os pontos que já estavam feitos. Aí chegou no final daqui, dizendo eu tinha 3 pontos. 3! Aí o engenheiro chegou para mim e disse, e aí, você? Cadê teus pontos? Ele disse, ó, você vai me desculpar, eu tive que voltar para trás e consertar o que estava feito, que não ia dar fechamento. Aí mostrei para ele o projeto e mostrei para ele como eu tinha feito, o engenheiro do Senai. Na hora, 15 dias, eu era auxiliar dos outros. 15 dias, aquele engenheiro pegou eu de auxiliar e mandou me encarregar da obra. Não, não dá certo. E sabe o que eles fizeram? Me pagaram o valor que os outros receberam de ponto, eles juntaram e me pagaram tudo para mim. Porque eu consertei os pontos todos. Mas eu não sabia que tinha. Mas eu sabia o que era o certo. Porque eu não ia fazer um ponto que não ia dar certo lá depois. Meu negócio não era só o dinheiro, era fazer funcionar. Certo? Mas eu não era formado ainda. Aí eu sabia fazer isso aí, eu sabia fazer projeto, mas eu não tinha assinatura. Eu não era agora eu posso fazer projeto, eu posso assinar projeto para outros fazerem. A pessoa sabe fazer, eu vou lá, ver o projeto, tudo que se trata, eu posso assinar. Aí eu fui atrás da formatura só para poder assinar o projeto. Então, eu quero largar isso, sabendo desenrolar um projeto. Para que se acontecer isso comigo, aconteça com vocês entendem que dependendo de onde vocês vão pedir emprego, vocês vão ter que ter um projeto. Hoje em dia, outra coisa, antigamente, no meu tempo, porque eu sou papai, no meu tempo, quando eu ia pedir um emprego, eles botavam lá um monte de contador, né? Tudo misturado. E aí eles pediam uma certa coisa para a gente fazer. Eles davam uma ordem, ó, você dá partida naquele motor. Aí eles pegavam, tinha uns que faziam,
sabia, né? E assim ele selecionava as pessoas. Mas hoje em dia, no tempo de você não é mais assim, as empresas deixaram de ser burras, porque isso era uma burrice muito grande. Porque o que queimava de computador, o que queimava de motor, por causa do erro, os candidatos, né? Então eles gastavam muito. E a eletricidade deles ia assim, cada partida do motor, vocês lembram que eu fiz aqui, né? Quando o motor parte, ó, aí a corrente elétrica que faz, né? Quando o motor parte, ela faz assim. Então, eles lá pagando caro para contratar alguém. Agora, sabe o que eles fazem? Eles dão papel e caneta. Por isso que eu quero ensinar vocês a ser eletricista de hoje. Papel e caneta. Você vai fazer uma partida de motor. Então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai conhecendo a simbologia elétrica que vocês vão conhecer. Você vai desenhar um disjuntor, você vai fazer o símbolo do disjuntor. Aí você vai fazer, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer o símbolo do disjuntor chegando no comando. Desse disjuntor, do disjuntor, você vai levar para o relé, onde ele faz, e aí se você for usar o temporizador, você vai levar para o temporizador, isso for simples, fazendo como nós fizemos agora há pouco aqui. Tudo como se faz no projeto, e você entrega para ele. Pronto, o que ele gastou com você? Uma folha, ele só vai te dar a folha e a caneta que ele vai devolver para ele ainda. Nada, ele não queimou nada, ele não está pagando eletricidade, ele sabe se não é eletricista ou não é. Porque se você fizer para mim, eu não disse que você só vai para o lavatório instalar um motor quando vocês desenhar a partida. Se você desenhou a partida, é claro que você vai acertar lá. Se você sabe por onde aquele cabo tem que passar, por onde a corrente elétrica tem que passar, é claro que você vai acertar aí no laboratório. Então, por isso que você vai fazer projeto antes de ir para o laboratório. E outra coisa, enquanto vocês estiverem aqui nessa escola, das 8h30 da manhã às 11h30, e depois da 1h da tarde às 4h da tarde, a escola tem responsabilidade sobre a vida de vocês. E eletricidade é perigo. Eletricidade é mortal. Eletricidade não perdoa. Eletricidade mata. Não é brincadeira. Lembre quando vocês chegaram aqui, eu falei que acabou as coisas de menino? Eletricidade não é coisa de menino. Então eu estou falando tudo para vocês do que vai acontecer, porque hoje é uma aula de ambientação. Tudo que vai acontecer. Eu até coloquei essa apostila, mas agora eu vou trocar essa apostila e nós vamos começar com outra, que fala sobre a eletricidade. Eu tenho algumas imagens que eu quero mostrar para vocês reais. Imagens reais e acidentes com eletricidade. Pessoa que não sabe botar no papel, aí vai lá e começa, sabe aquela tentativa e erro? É quando você vai fazer uma coisa, eu vou tentar assim se dá certo. Ah, não deu. Vou tentar do outro jeito. Ah, não deu. Não. Isso não é eletricidade, não importa. Você tem que ter certeza que vai dar certo. E nós vamos trabalhar aqui, ó. Cortadores, impulsos, corrente elétrica. E a corrente elétrica é Ó, 3 minutos aí para vocês. Vão no banheiro, podem levantar um pouquinho. Eu vou trocar a apostila porque agora Jesus me tocou aqui de mostrar para vocês uma outra apostila primeiro antes dessa. Que aqui nós ia começar a falar agora, ó. Ali, ó. Introdução, projetar uma instalação elétrica. É isso que o meu eletricista vai fazer. Projetar instalação elétrica. E vai tacar alguém no pica-fio para ir lá e quebrar a parede. Tá? Que vocês vão ser os caras inteligentes da coisa. E vocês são novos, jovem, aprende tudo muito fácil. Não é velho que nem eu. Velho que nem eu, rapaz, eu vejo só na pancada. Mas vocês não, você tem a cabeça muito
fácil, né? Vocês são, é como vocês são um computador de 1 tera e eu sou ali aquele de... eu sou tipo, o velho é tipo um de 8 GB. E vocês são com 1 tera, livre para informações. Né? Então vamos tomar uma água, vamos lá tomar uma água, alguma coisa. Ninguém quer água, ninguém quer ir no banheiro. Deixa eu trocar a apostila aqui, que nós vamos fazer.